Os torcedores na Europa não entendem a importância dos times da América do Sul, especialmente do Brasil. Parece que os times brasileiros, especialmente o Flamengo, têm esse desejo de provar que são clubes de futebol de peso. O maior deles é Estevão, que está indo para o Chelsea. Ele tem 18 anos, a melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro desde Neymar, eu acho. Família, e olha aí, mano, o que a mídia inglesa tá falando aí dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Eu acho interessante, cara, que a gente vê, por mais que os clubes brasileiros, né, muitas pessoas não confiam, normalmente subestimam, né, os clubes brasileiros nessas competições. Eu acho interessante, cara, esse jornalista aqui falando que realmente ele não falou muita coisa que é mentira, não. Eu acho interessante ver que tem jornalistas fora do Brasil, assim, lá na Inglaterra, falando do futebol brasileiro, mano. De uma forma ou de outra, isso é muito importante. Já deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa, sempre que tem comentário eu tô olhando, a gente tá conversando sobre. E pega a visão, mano, que a mídia inglesa tá falando dos clubes brasileiros e quem que eles acham que tem mais chance de chegar longe nesse Mundial. Está parando por um mês por causa do torneio. Para falar sobre isso e muito mais sobre as equipes sul-americanas, contamos com a presença de Tim Vickery, especialista em futebol sul-americano. Como você está, Tim? Estou muito ansioso para esse Mundial de Clubes. Obrigado pelo convite e vamos falar sobre nos próximos minutos. Bem, vamos começar com esse ponto sobre a parada dos campeonatos. Obviamente. Quero dizer, por que eles estão levando isso tão a sério? Se eu fizer essa pergunta a qualquer pessoa aqui e disser que alguém questionou isso, eles arrancarão sua cabeça. Vamos lembrar que nossa Liga dos Campeões e a Libertadores começou em 1960, especialmente porque a Europa tinha um campeão. E eles queriam dar uma resposta. Tudo bem, vocês têm um campeão lá na Europa. Nós teremos um campeão desse lado. E então, teremos uma partida para ver quem é o melhor time do mundo. Isso é importante para a alma do futebol sul-americano. Então, esse tipo de competição é um sonho que se tornou realidade para eles. É a chance de provar seu valor contra os primos ricos europeus. Então, é um torneio com grandes recompensas em potencial. Mas também com riscos, porque o risco é jogar contra os times de elite da Europa, para os quais os brasileiros tendem a olhar com respeito. E o Mundial de Clubes, que acontece no final de cada ano. Isso, você vê claramente essa coisa de um lado ou outro. Porque o sonho é sempre jogar contra os europeus e vencer os europeus. E isso não acontece há muito tempo. A última vez que isso aconteceu foi quando o Corinthians venceu o Chelsea. Mas o risco é perder a semifinal para uma equipe de fora da Europa. Portanto, esse é um torneio que, para os sul-americanos, tem grandes possibilidades de recompensas financeiras. Mas acho que o que é mais importante para eles, acho que para os torcedores, em termos de prestígio, é provando a força do futebol dos clubes sul-americanos. Mas sempre há a possibilidade de perder para um time de fora da Europa. Só para acrescentar, como eu estava em Doha, acho que foi em 2019, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo. Acho que James deve ter estado em Abu Dhabi em 2021, quando o Chelsea venceu o Palmeiras. Uma coisa que me impressionou em ambas as ocasiões foi a enorme torcida que os times brasileiros tinham. E acho que os torcedores na Europa não entendem a importância dos times da América do Sul, especialmente do Brasil. Parece que os times brasileiros, especialmente o Flamengo, têm esse desejo de provar que são clubes de futebol de peso. Os times argentinos também enviam torcedores em massa para esses jogos. Dependendo das flutuações da economia e da taxa de câmbio, provavelmente haverá um pouco menos de apoio do que haveria se não fossem os acontecimentos políticos nos Estados Unidos no momento. Mas ainda haverá apoio em massa. Acho que são os sul-americanos e, especialmente, os brasileiros que estão no topo da lista de pessoas que compraram ingressos para a Copa do Mundo de Clubes. Bem, Tim, você poderia explicar para nós sobre os 6 times sul-americanos? Bem, o Brasil realmente se destacou na América do Sul nos últimos anos. As últimas 6 finais da Libertadores e da Liga dos Campeões foram vencidas por brasileiros. 4 delas foram disputadas exclusivamente por brasileiros. Isso é um domínio sem precedentes e estamos realmente vendo o Brasil se distanciar do grupo. Temos 4 equipes do Brasil e 2 da Argentina. Os 2 concorrentes mais sérios
são Flamengo e Palmeiras. Equipes muito fortes, muito profundas, muito motivadas. Acho que eles são os únicos a serem observados, com a possibilidade de chegarem até o fim nesse torneio. Ambos têm treinadores interessantes. Felipe Luiz, uma grande esperança para os técnicos brasileiros. Não tivemos muitos jogadores brasileiros de alto nível que se tornaram treinadores. É um grande contraste com a Argentina. Felipe Luiz, ex-Chelsea, ex-lateral esquerdo do Atlético de Madrid, tem uma equipe muito forte no Flamengo. O técnico do Palmeiras é o português Abel Ferreira. E ele realmente é uma pessoa a ser observada. Há muito do jovem Mourinho nele, tanto em termos de seu brilhantismo como técnico, quanto de seus excessos de comportamento. E ele sempre consegue encontrar um plano. Ele é muito impressionante. Portanto, os dois mais fortes, na minha opinião, são Flamengo e Palmeiras. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e sul-americano. Mas vendeu alguns jogadores. Eles vão vender mais depois da Copa do Mundo de Clubes. E não acho que sejam tão fortes quanto eram no ano passado. Fluminense. Acho que dos 4 brasileiros é provavelmente o mais fraco, embora tenham 1 ou 2 jogadores interessantes. Mas eu ficaria surpreso se eles forem realmente longe na competição. Acho que muitos torcedores europeus, em particular, estarão atentos ou bastante ansiosos para assistir a alguns dos times sul-americanos e tentar escolher a próxima joia sul-americana que irá para a Europa e será o próximo grande sucesso. Existe algum jogador nessas equipes que se classificaram e que você acha que pode usar esse torneio como palco para realmente se tornar conhecido do público? Bem, há alguns que já estão indo para a Europa logo em seguida. O maior deles é Estevão, que está indo para o Chelsea. Ele tem 18 anos, acabou de completar 18 anos. Iniciou como titular no Brasil esses dias e não foi mal. A melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro desde Neymar, eu acho. E outro que está se transferindo para a Premier League logo após o torneio é o centroavante do Botafogo, Igor Jesus, que é um centroavante maravilhoso e versátil. Entrega a você muitas coisas. É uma história fantástica. Igor Jesus, por estar nos Emirados Árabes, era praticamente um desconhecido, nem mesmo um nome conhecido em seu próprio país, eu acho. Mas o Botafogo, que tem um olheiro muito bom, eles o contrataram quando seu contrato estava acabando, então o pegaram de graça. Eles o revelaram em julho do ano passado, e em setembro, ele já estava jogando pelo Brasil como centroavante, e não está na atual seleção brasileira. Mas Ancelotti o viu na semana passada e teve uma das melhores atuações individuais que se poderia esperar de um centroavante. Não me surpreenderia se ele voltasse à seleção. Ele está indo para o Nottingham Forest, depois da Copa do Mundo de Clubes. Esses são 2 jogadores pelos quais os torcedores ficarão muito interessados. O lateral direito Wesley, do Flamengo, está na seleção brasileira. Um lateral direito brasileiro abusado que ataca rapidamente. Ele tem muito talento ofensivo. Acho que as pessoas vão se interessar por ele. E, finalmente, acho que só nos resta o Fluminense. Tem um jogador que me surpreende por ainda não estar na Europa. E talvez seja por causa de sua idade, porque ele já tem 20 e poucos anos. Um meio-campista colombiano pequeno e parrudo. Um dos principais nomes para a Colômbia chama-se John Arias, que pode jogar como ponta. Ele joga na Colômbia mais como meio-campista central. E se você se lembra, se viu aquela final do Mundial entre o City e o Fluminense, ele foi o que mais se destacou. Ele levou a luta contra o Manchester City muito bem. Figura pequena e atarracada, versátil. E é isso. Isso me surpreendeu e acho que também foi uma surpresa para ele. E uma surpresa negativa, o fato de ele ainda não ter jogado na Europa. Talvez essa seja uma grande chance para ele se colocar na vitrine. Rob e eu estávamos conversando anteriormente com o Tim. Acho que a primeira edição desse torneio foi em 2000, no Brasil, quando o Manchester United e o Real Madrid jogaram no Brasil e o United enfrentou o Vasco da Gama e 2 grandes nomes do futebol brasileiro. Basicamente, Romário e Edmundo voltaram ao Brasil para ajudar o Vasco naquele torneio. Agora, acho que não há tantos veteranos, superestrelas jogando, há 1 ou 2 que estão jogando na América do Sul este ano. Você acha que uma das equipes sul-americanas pode realmente vencer? Qual é o nível deles em comparação com os melhores da Europa? Acho que vamos descobrir. E isso é o mais fascinante. Acho que eles têm uma série de vantagens.
O calor é uma delas. Outra é o nível de motivação. Isso vai significar muito mais para eles do que para a maioria da oposição. E outra, e eles estão depositando muita esperança nisso, pois é o meio da temporada para eles e é o fim da temporada na Europa. E vocês sabem disso muito melhor do que eu. Vocês têm a sensação de que os clubes europeus acham que é um pouco inconveniente e que eles estão lá só pelo dinheiro, que foram seduzidos pelo dinheiro. E o quanto isso vai se infiltrar no vestiário. Portanto, acho que os sul-americanos têm vantagens consideráveis nesse torneio, em termos de condições, motivação e no momento em que ele está sendo disputado. Mas estamos em território totalmente desconhecido e eles podem acabar perdendo para times como o Esperance. Você sabe, é o risco e a recompensa desse torneio de uma perspectiva sul-americana, mas certamente no início, neste momento, especialmente Flamengo e Palmeiras,